Os filósofos pré-socráticos, parte 16. Capítulos 13 e 14. História crítica com seleção de textos. G. S. Kirk, J. E. Raven, I. M. Sofield. 7ª edição. Tradução de Carlos Alberto Louro Fonseca. A transcrição do conteúdo do livro Os Filósofos Pré-Socráticos, de G. S. Kirk, J. E. Raven e M. Sofield, foi realizada a partir da edição portuguesa traduzida por Carlos Alberto Louro Fonseca, publicada pela Fundação Calouste Gulbenkian. Este texto foi convertido para formato digital e revisado, com o objetivo de preservar integralmente o conteúdo e o estilo da obra original. O presente audiolivro foi produzido pelo canal Ouvindo Pensar, exclusivamente para fins de estudo, pesquisa e difusão do conhecimento filosófico, sem fins comerciais. Todos os direitos de autoria e tradução permanecem com seus respectivos detentores. Se este conteúdo lhe agrada, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos capítulos do presente livro, assim como as próximas obras que serão depositadas nesse canal. Capítulo 13. Arquelau de Atenas. Data e vida. 512 Diógenes Laércio 11, 16, DK 61. Arquelau de Atenas ou de Mileto, filho de Apolodoro ou, segundo referem alguns, de Midon, foi discípulo de Anaxágoras e professor de Sócrates. Foi ele quem primeiro transferiu a filosofia física da Jônia para Atenas, e foi chamado físico. Além disso, a filosofia física terminou com ele devido à introdução da ética de Sócrates. Arquelau parece ter também abordado questões éticas, pois filosofou igualmente sobre as leis, a bondade e a justiça. A data precisa de Arquelau é incerta. Diógenes por certo se enganou ao dizer que Arquelau trouxe pela primeira vez a especulação física para Atenas. Essa glória pertence provavelmente a Anaxágoras. De igual modo, a afirmação de que a filosofia física terminou com ele é muito duvidosa sobre a escrito uma, mesmo Leucipo, para não falar de Demócrito, foi provavelmente posterior a Arquelau. Mas a tradição de que Arquelau foi um discípulo de Anaxágoras e professor de Sócrates está bem comprovada para que seja posta em dúvida sobre o escrito 2, e dá-nos, pelo menos, uma data aproximada. A sua importância reside, principalmente, nestas distintas associações, em comparação quer com o seu mestre quer com o seu discípulo, a contribuição que diretamente deu para a filosofia é muito pequena. Mas tem um certo interesse, na medida em que indica as dificuldades que todos, exceto os maiores dos físicos posteriores, encontraram na busca de uma cosmologia original. Sobre a escrita uma esta afirmação não é, sem dúvida, mais do que um simples exemplo da tendência dominante em organizar a história em idades. Sócrates introduz a idade da ética, portanto a idade da filosofia física tem de parar abruptamente. Sobre escrito 2 veja-se 514 e também 513 de Og. Lambda 2, 23, ver p 419 segunda N1, SC. E um de Quios diz que, na sua juventude, Sócrates partiu com Arquelau para Samos. Confronte com também Porfírio História Fil. Frei 12 Nauk sobre escrito 2, DK 63. Cosmologia e Zoogonia. Cosmologia e Zoogonia. 514 Simplício em THYS. 27, 23. Arquelau de Atenas, discípulo de Anaxágoras, com quem se diz que Sócrates se associou, tenta introduzir algo de original e de seu na cosmogonia e noutros assuntos, mas ainda conserva os mesmos primeiros princípios de Anaxágoras. Ambos sustentam que os primeiros princípios são em número infinito e diferentes em espécie, e postulam as homeomerias como princípios. 515 Hipólito referência I, 9, 1. 2. 3, delta. Roeper, Diels. 4. 5. 6. Arquelau era, por nascimento, um ateniense, filho de Apolodoro. Ele acreditava numa mistura material como a de Anaxágoras, e os seus primeiros princípios foram os mesmos, mas sustentava que desde o princípio havia uma certa mistura imanente no espírito. A origem do movimento foi a mútua separação do quente e do frio, o primeiro dos quais se move e o segundo fica parado. Quando a água está liquefeita corre para o centro, e lá arde e se transforma em ar e terra. Destes, o primeiro é levado para cima,
ao passo que a Terra ocupa uma posição embaixo. Assim, por estas razões, a Terra nasceu e permanece imóvel no centro, sem constituir uma fração apreciável de todo o universo. O ar produzido pela conflagração tem poder sobre o universo. E da sua combustão original surge a substância dos corpos celestes. Destes, o Sol é o maior, a Lua o segundo, e dos restantes alguns são mais pequenos, outros maiores. Diz ele que os céus estão inclinados, sendo por isso que o Sol deu luz à terra, fez o ar transparente e a terra seca. Pois, originariamente, esta era um pântano, muito alta nos bordos e concava no meio. Ele apresenta como prova da concavidade da terra o fato de o Sol não nascer nem se pôr ao mesmo tempo para todos os homens, como inevitavelmente aconteceria se fosse plana. Sobre os animais, ele sustenta que, quando a terra estava originariamente a aquecer na região mais baixa, onde o quente e o frio estavam misturados, começaram a aparecer muitos animais, incluindo os homens, todos com a mesma espécie de vida e todos extraindo seu sustento do limo. Estes viviam pouco tempo, mas mais tarde começaram a nascer uns dos outros. Os homens distinguiram-se dos animais e estabeleceram governantes, leis, ofícios, cidades etc. O espírito, diz ele, é de igual modo inato em todos os animais, pois cada um dos animais, tal como o homem, faz uso do espírito, se bem que alguns mais rapidamente que outros. Sobrescrito uma confronte com um único fragmento que sobrevive de Arquelau, A.P. Plut. De Primfrid 21, 954 f. A frialdade é o elo. Pareceria, destes passos, que evidentemente derivam, em última análise, de Teofrasto sobrescrito uma, que Arquelau aceitou o sistema de Anaxágoras, mas em numerosos pontos, uns fundamentais, outros superficiais, introduziu-lhe as suas próprias modificações ou correções. São as seguintes as características mais interessantes da cosmologia por ele revista. 1. O espírito. Enquanto que o espírito, no sistema de Anaxágoras, tinha estado misturado com o nada e tinha obtido seu poder a partir da sua pureza, veja-se 476, em Arquelau parece estar privado dessa pureza, 515, 1, sobrescrito 2, com ela, talvez do seu poder criador. 2. A substância primária. Embora alguns dos antigos autores sugiram que Arquelau fez do ar a substância primária, e um deles, Epifânio, diz mesmo que ele escolheu a terra, poucas são as dúvidas de que 514 e 515 preservam a tradição mais fidedigna e que ele começou, como Anaxágoras, com sementes ou homeomerias. Contudo, enquanto Anaxágoras tinha feito o espírito iniciar o movimento e, assim, causar a separação do espesso, do úmido, do frio e do escuro, do raro, do quente e do seco, veja-se 489, Arquelau parece, se bem que as provas sejam controversas, confronte com um DK 60 10 e 18, fazer da separação, aparentemente automática, entre o quente e o frio a causa do movimento, 515, 2. Com isso, ele exagera a tendência de Anaxágoras, a qual Platão objetava tão vigorosamente, veja-se p. 394n, em delegar a responsabilidade do espírito nos contrários. 3. As quatro massas do mundo. O método pelo qual Arquelau faz nascer as quatro massas do mundo a partir dos contrários é um tanto obscuro e muito peculiar. A água parece ter se fundido ou liquefeito a partir do frio na sua interação com o quente, o que sugere, talvez, que o frio era concebido como gelo, e quando, nessa altura, correu para o centro, foi queimada, de novo na sua interação com o quente, para formar a terra e o ar a mobilidade do quente, isto é, o fogo, e a imobilidade do frio, isto é, talvez gelo, que produz primeiro água e depois não só a terra estacionária mas também o ar fluido sobrescrito 3, e a reação entre eles parecem constituir uma característica essencial e, tanto quanto podemos julgar, original da cosmogonia de Arquelau. Não há motivo aparente para esta revisão das teorias de Anaxágoras, exceto, talvez, o desejo de dar aos elementos de Empédocles uma maior proeminência. 4. A zoogonia. A zoogonia de Arquelau parece representar um afastamento da de Anaxágoras, na qual as sementes eram levadas para a terra juntamente com a chuva, veja-se 506, e uma aproximação à zoogonia de Anaximandro, em que as coisas vivas surgiram do elemento úmido, à medida que ele se evaporava por ação do sol, veja-se 136.
Sobrescrito uma de Og. LV 42 coloca, entre os escritos de Teofrasto, um livro sobre as teorias de Arquelau, confronte com o pp 15 e s. Sobrescrito 2 a importante frase de 512, está, contudo, expressa de uma maneira tão curiosa, se é realmente este o seu significado, quiser ler sugeriu a lição. Sobrescrito 3 confronte com 516 de Og. L2, 17, DK 61, ele sustenta que a água se liquefaz por ação do quente, e na medida em que se junta e desce para a região mais baixa, devido ao elemento ígneo, forma a terra, na medida em que corre a volta, cria o ar. Esta teoria é desenvolvida no Divicto Hipocrático, um tratado eclético, muito superficial e com laivos de filosofia, escrito provavelmente pelos fins do século IV a.C. Conclusão. Em geral, é difícil resistir à conclusão de que Arquelau foi um pensador de segunda classe, motivado pelo desejo de rever o sistema de Anaxágoras com a inclusão do maior número possível de doutrinas dos seus predecessores mais eminentes. A Anaximandro foi buscar, além das teorias biológicas, o primado do quente e do frio, a Anaxímenes, segundo parece, a doutrina da condensação e rarefação do ar, veja-se 140, sobrescrito uma, de Empédocles parece ter recebido os 4 elementos, e de Anaxágoras herdou, com uma série de modificações de pormenor, tais como o relativo à forma da Terra, 515, 4, quase todo o resto. Não é de surpreender que a síntese resultante careça de grande interesse ou importância sobrescrito 2. Sobrescrito uma confronte com 517 SUI, 3, 6, DK 67, SC. Arquelau sustentava que o primeiro princípio era o ar infinito, com a sua condensação e rarefação, a primeira das quais era a água, a última fogo. Sobrescrito 2 se conhecesse mais das doutrinas éticas de Arquelau, ter-se-ia, talvez, de rever esta apreciação. Quase tudo o que nos dizem delas está resumido na seguinte frase, que vem pouco depois de 512, 518 Diógenes Laércio 2, 16, DK 61. Ele sustentava que o bem e o mal existem só por convenção, não por natureza, esta é, certamente, a conhecida opinião sofística, que pode bem ter sido atribuída a Arquelau, talvez, como Zeller sugeriu, por ele ter dito alguma coisa no sentido de que os homens não tinham, a princípio, nem leis nem moral, e só as tinham alcançado com o decorrer dos tempos, confronte com 515, 6, numa tentativa errada de atribuir ao professor de Sócrates um mínimo decente de ensinamentos éticos. Capítulo 14. Melisso de Samos. Data e vida. 519 Plutarco Péricles 26, DK 33. SC. Com efeito, quando Péricles se fez ao mar, Melisso, filho de Itágenes, um filósofo que detinha, por essa altura, o comando de Samos, por desprezo pelo pequeno número de barcos dos atenienses ou pela inexperiência dos seus comandantes, convenceu os sâmios a lançarem o ataque. Travou-se, então, um combate, de que os sâmios saíram vencedores. Fizeram um número tão elevado de prisioneiros e destruíram tantos navios, que se tornaram senhores do mar e destinaram, à continuação da guerra, uma determinada quantidade de provisões, como até então não haviam possuído. O próprio Péricles, no dizer de Aristóteles sobrescrito uma, havia sido também derrotado por Melisso numa anterior batalha naval. 520 Plutarco Temístocles 2, DK 33. Contudo, Estesímbroto afirma que Temístocles ouviu as lições de Anaxágoras e se entusiasmou com o físico Melisso. Neste ponto, a sua interpretação da cronologia é deficiente, já que Péricles era muito mais jovem que Temístocles e foi contra Péricles, durante o seu assédio aos Sâmios, que Melisso comandou as tropas, sendo com ele que Anaxágoras teve um trato frequente. Sobrescrito uma ideste na Constituição dos Sâmios, obra hoje perdida. O passo 519 fornece-nos a nossa única informação sólida sobre a vida e data de Melisso. A batalha em que derrotou a frota ateniense foi travada em 441 a.C., e foi, provavelmente, por essa razão que Apolodoro fixou o seu floruite na 84ª Olimpíada, isto é, entre 444 e 441, de Og. L9, 24, DK 31. É de crer, portanto, que Melisso não fosse mais novo que Anaxágoras,
nascido em 500 a.C., e é possível que Ctesímbroto tivesse alguma prova em apoio da sua história sobre as relações de Temístocles com os dois filósofos. Sendo assim, Melisso deve ter alcançado uma certa reputação pelos meados da década de 460, data em que é costume situar a morte de Temístocles. Assim, exempli gratia, Gome, a Historical Commentarium Thucydides, Oxford, 1945, 37n1, mas aponta a falta de credibilidade de Ctesímbroto, um sofista e panfletário dos finais do século V, e Biden 37, 8. Plutarco tem, indubitavelmente, razão. Se em 520 quer dizer que Temístocles não podia ter sido aluno tanto de Anaxágoras como de Melisso numa idade juvenil. Mas, a despeito das dificuldades quer da cronologia de Anaxágoras, pp 372 e s. Supra, quer da de Temístocles, confronte com Gome ad Tuc. E, 138, 4. Seria uma temeridade pôr de parte a possibilidade de Temístocles ter conhecido Anaxágoras e de se ter interessado pela sua filosofia. É possível que ele se tenha relacionado com Melisso durante os seus últimos anos em Magnésia, na costa da Jônia. O livro de Melisso. 521 Simplício em PHYS. 70, 16, DK 34. Melisso deu, de facto, o seguinte título ao seu tratado, da natureza ou sobre o que existe. 522 Simplício de Caelo 557, 10, DK 34. E se Melisso empregou o título da natureza ou sobre o que existe, é porque pensou, evidentemente, que a natureza é o que existe. É evidente que os fragmentos subsistentes de Melisso, confronte com 466, todos eles preservados por Simplício, provêm de um só livro. O título referido em 521 e 522 não é, provavelmente, o do seu autor sobrescrito como é habitual. Não há dúvida de que Melisso escreveu depois de Parmênides, de quem se diz ter sido discípulo, Diog. L9, 24, DK 31, e a cujo nome anda associado à sua filosofia desde Platão, TE 180d, e Aristóteles, PHYS 186 a 6, de Caelo 298b14, em diante. Gostaríamos de saber se o seu livro foi escrito e posto em circulação antes ou depois dos outros pré-socráticos, seus contemporâneos. Como se verá mais adiante, talvez haja indícios, em 537, de ele ter lido tanto Anaxágoras como Empédocles. Disse, por outro lado, num testemunho, que Leucipo foi discípulo de Melisso, Zétis, Xil 2, 980, DK 67 a 5, e a versão geral de Aristóteles sobre a motivação do atomismo, 545, infra, confirma, certamente, a ideia de ele ter sofrido a influência de Melisso, pelo menos tanto quanto a de Zenão sobrescrito 2. Sobrescrito Matense, por vezes, sugerido que Gorgias deu ao seu próprio livro o título da natureza, ou sobre o que não existe, por paródia ao de Melisso. Mas a prática de dar títulos a obras em prosa parece ter começado apenas na época sofística. Deste modo, o máximo que nos é possível conjecturar com alguma segurança é que Gorgias conheceu o livro de Melisso pelo título referido em 521 e 522, confronte com p. 102n1. Sobrescrito 2. A estatura de Melisso como filósofo tem sido frequentemente considerada de longe inferior à de Parmênides ou de Zenão, desde que Aristóteles classificou o seu pensamento de grosseiro, PHYS. A2, 186 a 8, 10, e um tanto carecido de refinamento, MET a 5, 986b 25, 7. Mas, ultimamente, tem sido vigorosamente defendida por Reale, Op. Sitem a nota 1, infra, e Barnes, De Presocratique Philosophers. A dedução de Melisso. Paráfrases da argumentação do livro de Melisso foram-nos preservadas pelo tratado pseudo-aristotélico sobre Melisso, Xenófanes e Gorgias, 974 a 1 ss, DK 35, e por Simplício, in PHYS. 103, 13 ss, DK volume IPP 268-70, que curiosamente apresenta a versão esquemática do que ele considera a obra do próprio Melisso, se bem que, umas páginas adiante, cite fragmentos autênticos do que Melisso de facto escreveu sobre os mesmos temas.
Tais paráfrases indicam que a argumentação se desenrolava principalmente através de uma dedução rigorosa das consequências em assumir simplesmente que algo existe. Este facto é confirmado pelos fragmentos autênticos que possuímos. O autor de MXG considera ser esta uma suposição não provada. 523 Aristóteles MXG 974 a 23, 975 a 34 5, DK 35. Afirma ele que, se algo existe, é eterno, visto ser impossível para o que quer que seja nascer do nada, pois ele fala de algo que existe, como é o caso, e foi dado por suposto. A paráfrase de Simplício, por outro lado, apresenta Melisso a argumentar em seu favor. 524 Simplício em THYS 103, 18, DK1P 268. Se nada existe, que se poderia dizer disso, como se fosse algo? Mas se é alguma coisa, ou é algo que nasce ou que existe sempre. A seguir vem uma versão esquemática do raciocínio conservado em 525. Alguns estudiosos, exemplo Gratia Burnet, Eg. 321 N5, G. Reale, Melisso, Florença, 1970, 34-6, 368-9, fazem da primeira frase de 524 o primeiro fragmento verdadeiro de Melisso. Mas deveríamos antes supor que MXG se aproxima mais do original neste ponto, como se pode observar em outros passos. E, não gerado e indestrutível. 525 Frei 1, Simplício em THYS 162, 24. Sempre era o que era e sempre há de ser. Pois se gerou, necessário é que nada fosse antes de se ter gerado. Ora, se nada era, de modo algum podia o que quer que fosse nascer do nada. Tal como Parmênides, Melisso começa a sua dedução das propriedades consequentes da existência com uma demonstração de que, se algo existe, não pode ter nascido. Do mesmo modo que Parmênides, argumenta que o nascer requer uma não existência prévia, e que nada podia nascer do que não existe. E permite-nos, também, construir uma prova isomórfica contra a destruição. Parmênides, contudo, havia obscuramente concluído que o que é nunca foi nem será, mas existe num eterno presente. Melisso rejeita firmemente esta conclusão, admite os tempos era e será, e atribui ao que é uma existência eterna mais facilmente inteligível. 2. Extensão ilimitada. 526 Frei 2, Simplício em THYS 29, 22 e 109, 20. Visto, pois, não ter sido gerado, mas é, sempre foi e sempre há de ser, e não tem princípio nem fim, mas é ilimitado. É que, se tivesse nascido, teria tido um começo, pois teria, em determinada altura, começado a existir, e um fim, pois teria, em determinada altura, deixado de existir. Mas como não teve começo nem fim, sempre foi e sempre há de ser e não tem princípio nem fim, pois o que não é todo não pode ser sempre. 527 Frei 3, Ibidem 109, 31. Mas, assim como é sempre, assim também deve ser sempre limitado em grandeza. 528 Frei 4, Ibidem 110, 3. Nada do que tem começo e fim é eterno ou ilimitado. Melisso chega agora à conclusão de que, por não ter princípio nem fim, o que é ilimitado em extensão espacial e bem assim eterno. É claro que ele pretende, uma vez mais, partir das premissas de Parmênides para uma conclusão que redondamente contradiz as da verdade. A linguagem obscura de Parmênides sobre os limites é posta de parte, em prol da tese da extensão infinita. Infelizmente, o argumento do próprio Melisso em 526 é, em si mesmo, tortuoso e confuso. É certo que alguns estudiosos têm pensado que ele só pretendia argumentar neste passo em defesa da extensão temporal ilimitada. Mas são os vocábulos que ele emprega para exprimir essa ideia, 527 e 528, e 526 é, no seu todo, um raciocínio demasiado complicado para visar uma conclusão já simples e adequadamente discutida em 525. Segundo se nos afigura, Melisso assume que, se uma coisa tivesse de nascer, haveria uma parte dela ser a primeira no tempo e que é, por isso, a pequena porção dela ser a primeira na posição espacial, exemplo Gratia. O seu bordo frontal,
e uma outra parte que vem a ser a última no tempo e que é a porção dela na última posição, exempligrate o seu bordo posterior. A sua argumentação consiste, portanto, em que, visto que é não poder começar ou acabar de existir, não pode ter tais primeiras e últimas partes, e, consequentemente, é ilimitado em extensão. Aristóteles ficou profundamente abalado perante a má lógica deste raciocínio, confronte com também Sof. L. 5, 167b 13, 6, 168b 35, 28, 181 a 27. 529 Aristóteles Física 3, 186 a 10. É evidente que o raciocínio de Melisso é falacioso. É que pensa ele poder assumir que, se tudo que nasceu tem um princípio, o que não nasceu não o tem. E, depois, também é absurda a suposição de que tudo tem um começo, a coisa e não precisamente o tempo, e o nascer, não precisamente o nascer inqualificado, mas também a alteração, como se a mudança não pudesse ocorrer ao mesmo tempo. Tem-se suposto, por vezes, que Melisso apresentou, também, uma argumentação mais plausível em defesa da extensão ilimitada. 530 Aristóteles de General Ecora 8, 325 a 13, DK 38. A partir destes argumentos, pois, deixando de parte o que dizem os sentidos e ignorando-os, com base no facto de que se deve seguir o raciocínio, concluem eles que o universo é uno e imóvel, e alguns a que acrescentam que é ilimitado, já que o seu limite o limitaria em relação ao vazio. Mas nem a MXG nem a paráfrase de Simplício registram esta prova, que não é fácil de reconciliar com 531. O que é provável é que se não trate das palavras autênticas de Melisso, mas de algo urdido por Aristóteles a partir de materiais desse filósofo. 3. 1. 531 Frei 6, Simplício de Caelo 557, 16. Pois se fosse, seria uno, é que se fosse dois, os dois não poderiam ser infinitos, mas limitar-se-iam mutuamente. A tática de Melisso, neste fragmento, opõe-se à por ele empregada em 525 e 526 do 8, ao extrair uma conclusão parmenidiana, monismo, de uma premissa, a extensão ilimitada, que Parmênides rejeitou, apesar de, certamente, a extensão ilimitada ser em si mesma derivada de uma rejeição parmenidiana da geração. O fragmento de 531 exprime o que de mais influente havia nas proposições de Melisso. É natural que se interprete Parmênides como estando comprometido com a ideia de que, se alguma coisa existe, então só pode haver uma coisa. Contudo, 4. Homogêneo. 532 Aristóteles MX de 974 a 1214, DK 35. Sendo uno, é semelhante em todos os aspectos, pois se fosse diferente, sendo plural, já não seria uno mais muitos. Perderam-se as palavras com que o próprio Melisso inferia a homogeneidade a partir da unicidade, o fragmento de 533 a Deinit confirma que ele fez essa inferência. Não restam dúvidas de que, neste ponto, ele se inspirou nos versos de Parmênides de 297, se bem que tem introduzido uma variante característica, ao inferir a premissa de Parmênides da conclusão a que este mesmo chegará. V. Imutável. 533 Frei 7, Simplício em PHYS. 111, 18. Assim, pois, ele é eterno e ilimitado e uno e todo semelhante. E nada poderá perder, nem tornar-se maior, nem reordenar-se, nem sente dor ou angústia, pois, se qualquer destas coisas o afetasse, deixaria de ser uno. É que, se altera, força é que o que é não fosse semelhante, mas o que era antes pereça e o que é não chegue a ser. Com efeito, se chegasse a tornar-se diferente num só cabelo por um período de 10.000 anos, pereceria inteiramente na totalidade do tempo. Nem tampouco lhe é possível ser reordenado. É que a ordem, cosmos, que antes existia, não perece, nem nasce uma ordem que não existe. E visto nada a ser acrescentado ou destruído ou alterado, como é que poderia ser reordenada uma coisa que é? Pois, se tornasse diferente em qualquer aspecto, seria reordenada por este meio. Nem sequer sente dor, já que não seria inteira se tivesse dores, porquanto uma coisa que sofre de dores não podia ser sempre, nem tem um poder igual ao do que tem saúde, nem seria semelhante se tivesse dores.
pois tê-las-ia em consequência de perder ou de lhe ser acrescentada alguma coisa, e não mais seria semelhante. Nem o que é saudável podia ter dores, pois, nesse caso, o que é pereceria e o que não é havia de nascer. E o mesmo argumento se aplica tanto à angústia como ao sofrimento. Este longo fragmento está recheado de interessantes argumentos. Alguns deles são orientados para considerações sobre a homogeneidade, outros apoiam-se no argumento fundamental de 525 contra a geração e destruição, outros, por seu lado, introduzem linhas de pensamento inteiramente novas, como, por exemplo, quando se faz a observação de que o que sofre de dores não tem o mesmo poder do que é saudável. Este exemplo é enigmático, e pertence, certamente, a uma sequência de raciocínio pouco compreendida. Que motivo teria levado Melisso a empenhar-se tanto em negar que o que é esteja sujeito a dores e aflições? Será que tem em mente algum alvo filosófico especial, que os seus primeiros leitores teriam reconhecido como uma doutrina bem conhecida, mas que nós desconhecemos? São as suas negativas a contrapartida de uma crença positiva, muito provavelmente derivada de Xenófanes, na divindade da realidade? Talvez se trate antes do facto de Melisso ter querido realçar a perfeição do que em termos que evidenciariam, do modo mais eficaz e incisivo, a diferença existente entre ele e os seres animados em que os mortais geralmente acreditam e que creem eles mesmos ser. Os seus argumentos podem, consequentemente, ter se inspirado em Xenófanes, 166:9, mas a sua intenção não terá sido a de que consideremos a realidade como senciente ou inteligente. Confronte-se com 172. Vi. Imóvel. 534 Frei 7, Simplício em PHYS. 112, 6 sobrescrito 1, 7. 8. 9. 10. E nada disso está vazio, pois o que está vazio é nada. Ora, o que é nada não podia realmente existir. Nem se move, pois não se pode de modo algum deslocar, mas está cheio. É que se houvesse uma tal coisa assim vazia, havia de se deslocar para o que está vazio, mas como não existe tal coisa assim vazia, não tem para onde se deslocar. O denso e o raro não podem existir, porque o que é raro não pode estar tão cheio como o que é denso, mas o que é raro torna-se, por isso mesmo, mais vazio do que é denso. Este é o critério para distinguir o que está cheio do que não está. Se algo se desloca ou se acomoda, não está cheio, mas se não desloca nem se acomoda, está cheio. Portanto, força é que esteja cheio, se não está vazio. Ora, se está cheio, não se move. Sobrescrito uma Simplício considera o fragmento de 534 uma continuação de 533, contudo, introduz um tópico não prometido na introdução a 533, sendo, por isso, correto fazer de 534 uma seção separada da argumentação, quer se tenha ou não perdido alguma questão intermédia. O argumento de 534 constitui o feito mais importante de Melisso. Nestas linhas não só melhora extraordinariamente as obscuras observações de Parmênides sobre a mudança e o movimento, 298, como ainda cria sobrescrito uma das noções clássicas do pensamento físico grego: o vazio é a pré-condição do movimento. Esta noção, juntamente com a ideia, possivelmente também invenção de Melisso, de que o vazio é nada sobrescrito 2, viria a ser retomada por Leucipo como um dos fundamentos do seu sistema físico. Melisso acreditou, sem dúvida, ser inconvertível a sua afirmação de que o que é nada não existe, mas os atomistas estavam preparados para avançar com a tese paradoxal de que o que é não existe mais do que o que não é, 555, transformando assim a refutação da possibilidade do movimento, contida em 534, num efeito positivo inesperado. Sobrescrito uma a menos que a prioridade devesse ser atribuída ao obscuro chuto, 535 Aristóteles PHYS. Delta 9, 216b 22o. Alguns pensam que a existência da raridade e da densidade mostra que há um vazio. Se a raridade e a densidade não existem, dizem eles, as coisas não podem nem contrair-se nem serem comprimidas. Mas se isto se não verificasse, não haveria absolutamente movimento, nem o universo aumentaria de volume como o mar, segundo as palavras de Chuto. Este chuto, denominado de pitagórico por Simplício, ad loc, em PHYS 683, 24, pode ser o Chuto, pai de Ion de Quios, Harpocrácio,
SV, DK 36 a 1, confronte com P 227, Supra. Se assim é, Shuto é uma figura dos começos do século V, Assuda, SV, DK 36 a 3, atribui a primeira tragédia de Ion à data da 82ª Olimpíada, e deste 452-449 a.C. É tentador ver nas suas especulações acerca do aumento de volume do universo uma resposta a Parmênides. Se a realidade é finita e está cheia, então, mesmo que não possa haver movimento propriamente dito, e deste não possa haver mudança de posição tanto dentro dos limites ou através deles, o que pode ainda expandir-se e fazer pressão sobre os seus limites. Melisso não se encontra, certamente, sujeito a esta curiosa linha de objeções. Sobrescrito 2 é provável, contudo, que Anaxágoras já houvesse feito a distinção entre o conceito de vazio e o de ar, confronte com 470, Supra, e que Empédocles tivesse empregado a palavra vazio, uma vez mais provavelmente, antes de Melisso, de modo a implicar o reconhecimento da distinção. 536 Empédocles Frei 13, SUI, 18, 2. Nem qualquer parte do todo está vazia nem tampouco cheia em demasia. Refutação do senso comum. 537 Frei 8, Simplício de Caelo 558, 21. Berg Diels, MSS. Este argumento é, pois, a maior prova de que só existe o uno, mas também o comprova o seguinte: se houvesse uma pluralidade, as coisas teriam de ser da mesma espécie da que eu afirmo ser a do uno. É que se existe terra e água, e ar e fogo, e ferro e ouro, e se um ser está vivo e outro morto, e se umas coisas são negras e brancas e existem realmente todas quantas os homens afirmam que existem, se isto assim é, e se a nossa vista e ouvido não nos enganam, força é que cada uma destas coisas seja tal como nós antes declaramos, e não possam mudar-se ou alterar-se, mas cada uma deve ser sempre precisamente como é. Mas, na realidade, nós dizemos que vemos e ouvimos e compreendemos corretamente, e além disso acreditamos que o que está quente arrefece, e o que está frio aquece, que o que é duro amolece, e o que é mole endurece, que o que vive morre, e que as coisas nascem do que não tem vida, e que todas as coisas se transformam, e que o que elas eram e o que agora são não têm entre si qualquer semelhança. Acreditamos que o ferro, que é duro, se desgasta com o simples contato dos dedos, e o mesmo se passa com o ouro e a pedra e tudo que supomos ser resistente, e que a terra e as rochas são feitas de água. Ora, estas coisas não concordam umas com as outras. Dissemos nós que havia muitas coisas que eram eternas e que tinham formas e robustez que lhes eram próprias, e contudo imaginamos que todas elas sofrem alterações e que a cada instante se transformam do que vemos. É evidente, pois, que, no fim de contas, não vemos bem, nem temos razão, quando acreditamos que todas estas coisas são muitas. Não se transformariam se fossem reais, mas cada coisa seria precisamente o que nós acreditamos que é, já que nada é mais forte do que a verdadeira realidade. Mas se transformou, o que pereceu e o que não nasceu. Assim, pois, se houvesse uma pluralidade, as coisas teriam de ser precisamente da mesma natureza do uno. Este habilidoso ataque contra a validade dos sentidos é claramente dirigido contra as assunções básicas de todos os homens no que toca à realidade, precisamente como Parmênides e Zenão dirigiram as suas críticas contra as opiniões dos mortais em geral. A estratégia do raciocínio é simples, mas engenhosa. Se os homens acreditam que as coisas que Melisso particulariza no seu catálogo são reais, isso deve-se ao fato de eles confiarem na fidedignidade dos seus sentidos, mas, se aceitam também o argumento de 533, de que nada do que é real se pode alterar, caem, nesse caso, em contradição, já que os nossos sentidos nos levam a acreditar que as coisas do referido catálogo se transformam. Por consequência, o fragmento de 533 obriga-nos a abandonar a assunção inicial, de que os nossos sentidos são dignos de fé. Deste modo, não temos razão em acreditar numa pluralidade do tipo que os nossos sentidos nos revelam. Se houvesse uma pluralidade, os seus membros teriam de ser exatamente a espécie de coisas que Melisso afirma ser o uno, imutáveis, não geradas e indestrutíveis. Esta conclusão, projetada por Melisso como uma reductio ad absurdum da crença na pluralidade das coisas, foi aceita pelos atomistas, que a converteram numa outra tese fundamental do seu sistema.
Sobrescrito uma não obstante, o catálogo de Melisso talvez revele um conhecimento da obra de Empédocles. Segundo parece, ele está a par da lista canônica dos 4 elementos, que provavelmente se deve a Empédocles, e, acima de tudo, da obra de Anaxágoras. Na sua enumeração de substâncias e contrários, confronte com 485, e na escolha que fez do negro e do branco de Anaxágoras, confronte com 487. O incorpóreo. 538 Simplício em PHYS. 109, 34 e 87, 6. Frei 9. Que ele pretende que o que existe é incorpóreo, é o que evidenciou ao afirmar Frei 9, pois se fosse, deve ser uno, e sendo uno, não deve ter corpo. Mas se tivesse solidez, deveria ter partes e já não seria uno. O trecho 538 é profundamente enigmático. Simplício cita-o para mostrar que Melisso acreditava que a realidade era incorpórea. Mas é bem claro que esta prova não fazia parte da dedução de 525 ISS. Prova que é desconhecida de MXG e não aparece na paráfrase de Simplício, e é natural que se interprete 524 como uma atribuição de solidez à realidade, quando afirma que o que está cheio e, por consequência, não pode admitir movimento do que quer que seja para o seu interior ou para fora dele. Tentador é, portanto, supor ou que 538 não é de modo algum um texto genuíno de Melisso sobrescrito uma ou que pertence à parte polêmica do livro de Melisso já antes representada pelo fragmento de 537. É possível que, no segmento de 537, Melisso prosseguisse com a argumentação de que cada membro das categorias de pluralidade, em que os homens geralmente acreditam, deve ser uno, mas, por consequência, VD 538, incorpóreo, o que é contrário à crença vulgar sobrescrito 2. Contudo, neste caso, é difícil ver como a sua reductio não prejudica igualmente a concepção que tinha da realidade como una, ainda que cheia numa extensão infinita. Sobrescrito uma é possível que Simplício esteja a usar como fonte uma seleção de textos eleáticos, daí a sua confusão no tocante à importância da paráfrase de 103.13 ISS, e que tenha sido induzido em erro por ela. Ao atribuir a Melisso um fragmento de Zenão, note-se o emprego que este faz do termo solidez ou espessura em 316, e observe-se, também, quão claramente o trecho 538 poderia fornecer um argumento necessário ao primeiro membro de 316. Sobrescrito 2 Simplício pode bem ter se confundido no respeitante ao sentido da observação de Melisso, tal como aconteceu no caso da observação de Zenão, discutida em 331. Conclusão. Melisso não foi um metafísico de grande originalidade, como Parmênides, nem um brilhante expoente de paradoxos, como Zenão. Foi, contudo, inventivo na sua argumentação, e a dedução que fez das propriedades da realidade é, em regra, muito mais clara que a de Parmênides. Foi a sua versão da doutrina dos eleatas que os atomistas principalmente responderam e que deu forma à apresentação que dela fizeram Platão e Aristóteles.